Fala, família do No Máximo 20, estamos iniciando mais um episódio aqui hoje. Gostaria de agradecer a galera que está acordando agora, a galera que está no meio do seu dia ou quem está indo dormir conosco. Meu nome é Diego Lopes, trabalho na Unimed Porto Alegre e vou acompanhar esse bate-papo que hoje é do meu assunto favorito. Empreendedoras e empreendedores desse país, muito prazer, meu nome é Leonardo. Hoje, realmente, o papo é diferente, a gente nunca trouxe esse assunto aqui. O manto está ali atrás, a gente está na Série B, mas a gente não para de lutar, né? Então, aproveitem que hoje a conversa é diferente e muito, muito, muito boa. Então, para os amantes de futebol e de esporte, eu quero apresentar o Rodrigo Russomano, que ele é formado em comunicação e jornalismo pela PUC, fez especialização em marketing esportivo, teve passagem pela Rádio Gaúcha, foi sócio da Trato Comunicação e atualmente cofundador do Clube, que é uma agência de comunicação e marketing esportivo focada no desenvolvimento de campanhas e projetos para atletas e marcas. Então, vamos para esse assunto que eu gosto muito, Leonardo também, espero que todos que escutem também gostem. Qual que é a importância do atleta construir a sua marca e se esse mesmo trabalho ele pode ser feito para executivas e executivos? Primeiro, quero agradecer muito o convite de vocês. Eu já acompanhei alguns outros episódios, né, dessa série de entrevistas. Fico honrado pelo convite. Enfim, trazer jornalista aqui para no máximo 20 é complicado, né? Teremos que mudar o nome do programa, mas não vamos fazer isso a partir de hoje, vamos esperar para aumentar depois. Enfim, essa pergunta é bastante pertinente e cada vez mais atual. Eu peguei, quando comecei a trabalhar com assessoria de comunicação para atletas de futebol em 2006. Quando nós tínhamos 3 jornais, 3 TVs que cobriam diariamente, eram 2 sites em início de trajetória, tínhamos ali o Clique RBS na época, né, Clique RBS, o Globo.com, e nós fazíamos assessoria de imprensa, realmente, nós assessorávamos a imprensa, a interface entre a imprensa e o atleta. O atleta sempre foi e sempre vai ser o início e o fim do esporte no futebol. Aliás, em qualquer esporte, mas no futebol o atleta é início e fim, né? E se não for assim, tem alguma coisa errada no processo. Só que isso se transformou. E o atleta realmente se transformou numa marca ativa, reativa, proativa, a partir do momento, na minha opinião, como um cara que viveu isso, essa mudança com o advento das redes sociais, né? A rede social, ela transformou o panorama da comunicação. Hoje a gente não é mais assessor de imprensa, a gente é assessor de comunicação, né? A gente não trabalha para a imprensa em relação ao atleta. A gente trabalha para o atleta em relação à imprensa. Isso muda o status do processo, né? E eu vi isso na pele, né? Eu, quando comecei a trabalhar, existia, olha, se muito, uma ou 2 redes sociais que hoje nem existem mais. O Twitter hoje, né? Na época não existia, virou uma ferramenta massificada gigantesca. O Instagram, que é a compilação de tudo que o atleta mais gosta e que as pessoas mais gostam de acompanhar também, foto e vídeo, né, com textos curtos às vezes, se tornou uma febre, enfim, uma rede gigantesca. Tivemos o Facebook, que hoje tenta se readequar à realidade, né, com ações específicas de transmissão de jogos e tudo mais. Mas, enfim, isso fez com que o atleta ganhasse massa, ganhasse forma cada vez maior e se transformasse em marca. Hoje, atletas são marcas. O atleta de futebol é uma marca. E vou dar um exemplo clássico e claro em relação a isso. Antigamente, nós tínhamos em uma sala de imprensa 10 profissionais para entrevistar um atleta em dias de jogos, eu digo que jogos grandes, né? Grêmio e São Paulo, Grenal, Inter e Palmeiras, Libertadores da América. Hoje nós temos 20, 25, 30. Porém, isso é o que gera esse surgimento e esse fortalecimento da rede social. Isso gerou a mudança de status que eu digo. Hoje, vou dar um exemplo, eu trabalhei na Rádio Gaúcha durante 5 anos. A gente tem uma marca na Rádio Gaúcha, aliás, a Rádio Gaúcha tem uma marca, na minha época, que era 80 mil ouvintes por minuto com bola rolando. Ou seja, começava o jogo, tinha 80 mil ouvintes por minuto no ar. Isso é um número absurdo,
né, para uma rádio do sul do Brasil, enfim, nós não estamos falando de um Rio de Janeiro que chega a ter 300 mil, 400 mil, 500 mil ouvintes, mas 80 mil é muito, é líder absoluta no mercado. Mas nós trabalhamos com um atleta no clube que tem 40 milhões de seguidores no Instagram, que é o Marcelo, do Real Madrid. O Marcelo abre uma live, ele coloca 400 vezes mais audiência do que a Rádio Gaúcha em um piscar de olhos, um estalar de dedos. E isso é impressionante, né? Se a gente for pensar, se for imaginar como isso tem peso. E mais, ele vai estar falando para o público dele, altamente segmentado, público que compra, entre aspas, a imagem dele, né? Obviamente nós teremos haters, como temos em todos os processos da nossa vida social, né? Apenas uma vida digital, né? Na minha época era analógica, agora estamos em digital. Eu até brinco que na minha época eu pegava um celular e o grande aplicativo que eu tinha era um jogo da cobrinha. Estava comendo Pac-Man. Esse era o grande aplicativo. Depois disso, massificou a internet. E a massificação da internet gerou o atleta como marca. Também tivemos uma mudança cultural no atleta, né? O atleta, ele mudou. Aliás, o futebol é um esporte democrático, altamente democrático. E isso é maravilhoso, porque ele coloca castas diferentes no mesmo patamar. O organograma do futebol é o seguinte: é o menino que não come nada durante o dia, ele está aqui, o que vem de BMW está aqui, e é um organograma lateralizado, completamente linear. E geralmente quem chega, ascende, é quem nunca teve, então ele sai de uma realidade. Mas os clubes têm dado maior valor à educação, à formação do atleta como cidadão. Né? Isso faz com que ele desempenhe um fator crítico muito maior, o que também valoriza e muito a imagem dele. Porque eu posso dizer para vocês, eu tenho 16 anos de carreira como assessor de comunicação / imprensa / conteúdo de atletas. Eu posso dizer para vocês, eu trabalhei com 215 atletas no total, entre projetos grandes, pequenos, pontuais, específicos. Nenhum deles gosta de dar entrevista. Nenhum. Eu não conheço Quais são eles hoje, os maiores? Os que trabalham com a gente? Isso. Hoje a gente tem o Fernandinho no Manchester City, né? Temos o Alex Telles e o Fred no Manchester United, nós temos o Arthur na Juventus, nós temos o Otávio no Porto, eu já trabalhei 8 anos com o Alisson, que está no Liverpool. Enfim, bastante. O Jailson, que está no Palmeiras, que era do Grêmio, né? A gente escolhemos a dedo, né? E todos, a maioria deles, tirando o Fernandinho, a maioria deles foi pego na base. A gente começou a trabalhar na base com eles. Então, quer dizer, é um trabalho de aposta também, né? De investimento da nossa parte, o que é muito importante. Enfim, tudo isso gerou um status diferente para o atleta. E isso é muito interessante, porque isso fez com que a gente mudasse o nosso negócio também. Nosso core business mudou completamente, absolutamente. Então, isso valoriza o atleta. O atleta começou a entender que o atleta que melhor, que eu falei, ninguém gosta da entrevista, o atleta que se diferencia do outro é quem entende que é importante dar entrevista. Sabendo a importância de dar entrevista, a gente passa uma análise de cenário para ele, para dizer, cara, tu não vai falar apenas sobre o gol que tu fez. Vai falar sobre algum problema social que esteja no momento. A gente teve muito, não sei se vocês certamente lembram, obviamente, eu gosto de futebol, a gente teve questão do racismo, que é diária e absurda e absoluta, absolutamente gigantesca, um mar de denúncias, e enfim, é importante a gente passar para o atleta também a realidade, né? Essa análise de cenário, cara, está acontecendo isso. Agora, eles podem te perguntar sobre, enfim, a Rússia contra a Ucrânia, pode acontecer, cara, tu joga na Europa, tem que entender isso. Claro. Puxar um gancho sobre isso, porque antigamente tinha aqueles memes mais clássicos, mas não era tantos, porque era mais difícil tu propagar assim uma pergunta que saía de algum jogador e que ele não soubesse responder. Mas hoje em dia, o quanto que isso impacta negativamente na marca do jogador, caso faça alguma pergunta ou ele acaba virando um meme. Cara, impacta diretamente, Diego. E assim, eu vou dizer para vocês, e pode parecer mentira até, né? Mas em 15, 16 anos de carreira, eu nunca disse para um atleta aquilo que ele deveria dizer.
eu nunca... a questão do media training, na minha modestíssima opinião, é não retirar a espontaneidade do atleta, é não transformar ele em uma marca fake, é ele ser o mais fidedigno possível à sua realidade, né? A gente não fala assim, cara, quando te perguntarem sobre o racismo na Europa, tu tangencia e sai vai pela tangente, né? Busca uma outra resposta. Não, a gente passa a realidade para ele, para que ele busque a melhor verbalização naquilo que ele consegue passar. Uma marca só ganha vulto quando a pessoa entra e tudo aquilo que se fala é celebrado quando a gente está dentro daquele processo. É uma marca que te atende, que te dá sustentação quando você precisa, né? Eu sou um exemplo disso, né? O Diego teve que me aturar muito aí por alguns dias. Sou um exemplo físico disso. O atleta é a mesma coisa, né? Eu não posso ter um atleta, e vou dar um exemplo que trabalha com a gente, o Jean-Pierre do Grêmio, que é um menino maravilhoso, cara. É um cara assim, acima da média. Não posso achar que eu tenho que dizer para ele, Jean, quando abrir a câmera, cara, você vai se transformar num outro cara e vai falar sobre a guerra na Ucrânia. Não, cara, qual é a tua realidade? Minha realidade é a seguinte, cara. Né? Minha realidade é a seguinte: eu sofro com racismo, eu sofro com e pela minha condição social hoje as pessoas, né, me diferenciam pela minha condição social. Só que o conteúdo que a gente fez com o Jean-Pierre, que foi uma carta aberta antirracista, foi o nosso conteúdo que durante um ano foi o que mais teve abrangência, mais gerou buzz, mais teve lateralidade, a gente conseguiu atingir novas casas, e esse documento virou um documento histórico para ele, sabe? E por que deu tão certo? Porque ele falou algo que ele vive. É que é ele. Foi sincero. Foi sincero, sabe? É um material verdadeiro. E isso fica claro quando ele fala. Ele não é algo... Enfim. E tudo isso, toda essa importância que se criou, toda essa abrangência que o atleta tem, essa massificação de imagem, isso transformou o atleta em marca. Então, como o Diego bem perguntou, e eu acho que eu acabei me excedendo um pouco na resposta e, ao mesmo tempo, excelente, dando mais subsídio. Mas, com certeza, Diego, a gente passa todo o conteúdo possível no sentido de dar mais informação ao atleta, caso ele não as tenha, para que ele tenha a melhor resposta. Mas eu vou te dizer que eu já trabalhei com atletas que na hora de uma pergunta muito difícil, eles falaram, desculpa, eu não entendi. E isso significa muito para mim. É o cara saber jogar com o que tem. E essa é uma... Eu sei que eu vou ter que dar uma dica, eu vou dar uma dica agora para dar outra depois. Mas saber trabalhar dentro da caixa é muito mais importante do que saber trabalhar fora dela. Saber trabalhar com aquilo que tu tem é muito mais difícil, às vezes, do que trabalhar fora da caixa. A gente sempre chega numa empresa e fala, nossa, eu tenho que trabalhar fora da caixa, tenho que pensar fora da caixa, comunicação é fora da caixa. Não é fora da caixa. Também é fora da caixa, perdão. Mas é muito mais importante para a gente trabalhar com o que você tem dentro da sua caixa do que aquilo que está fora dela. Porque dentro da sua caixa está a sua verdade. Né? E não é papo de coach, não é papo de cara que fala para fora. Não, é a maior verdade. Você olhar e dizer, eu não sei, ele vale tanto quanto você dar uma explicação teológica sobre a guerra, não sei da onde, porque aconteceu a guerra cristã. Cara, é tão importante como você dar uma resposta muito boa, é você dizer, eu não sei, pode me explicar de novo, pode me perguntar novamente. Relacionando toda essa diferença que teve agora, toda essa mudança de agenciamento de jogadores, o Neymar, na série dele, a gente viu, teve um momento que ele estava ganhando muito mais dinheiro com publicidade, com o Instagram, fazendo propaganda, do que como jogador de futebol. Como é que vocês fazem, como é que vocês colocam isso na balança e mostram ao jogador, foca na tua carreira, não só na rede social? Como é que funciona essa gestão hoje? Realmente, e hoje os atletas de ponta, eles ganham bem mais dinheiro com a imagem do que com a... E eu vou dar um exemplo bem clássico, eu acho que vocês lembram do início de carreira do Neymar. Na palestra que eu dou, eu não sou um palestrante, mas em algumas palestras que eu pude fazer nos últimos meses, tem uma imagem que a gente coloca que é a imagem do Neymar no primeiro ano de carreira e a imagem do Neymar agora. A primeiro ano de carreira, ele era um cara que estava boné para trás, o cabelo para o lado, e normal para o menino da idade dele também, né? Menino novo e tal, né? Hoje, ele tá com o brinco acertadinho, ele tá com o boné com a marca dele, Neymar Júnior,
tudo fortalecendo a marca pessoal dele. Né? A marca pessoal dele. Para vocês dizerem como antigamente ele ia para frente, tinha o arroz não sei o que na frente dele, uma Pepsi 2 litros, não sei o que, algo. Enfim, do clube. Hoje não, hoje é a imagem dele. O que a gente passa para o atleta? O atleta, ele é desportivo, no primeiro momento. Nenhum atleta é uma marca forte, nenhum clube é uma marca forte, ou nenhuma empresa é uma marca forte, se naquilo que ela se propõe a ser boa, ela não é. Eu sempre digo que é a teoria do pato, né? O pato é um bicho que nada, anda e voa. Ele não nada bem, ele não corre bem, ele não voa bem, ele não faz nada bem. Só que ele tenta fazer tudo. O atleta é isso também. O atleta é isso. Ele só vai ter a marca reconhecida, fortalecida, divulgada, difundida, se ele for o cara dentro de campo. O resto todo ajuda, a periferia ajuda, o periférico ajuda. Ele ser um cara que trabalha ajuda, ele ser um cara que tem... Que faz movimentos sociais, ajuda. Ele é um cara que se comunica bem, que tem conteúdo bom. Isso tudo é imprescindível. Mas é uma gota no oceano, porque o oceano é o futebol. O que movimenta o atleta? É o futebol. O Neymar não seria a marca vitoriosa como pessoal e profissional se ele não fosse o cara dentro de campo. E tá aqui um cara, exceto todas as coisas que acontecem com ele, acha o Neymar um craque. Gremistas, colorados, santistas, palmeirenses. Pergunta no mundo um time que não queira o Neymar. Uhum. Se alguém responder que não quer o Neymar, esse cara não sabe nada de futebol. É louco. A seleção brasileira, Neymar e mais 10. É isso aí. O Paris Saint-Germain, que tem o Messi, Neymar e mais 10. O Mbappé, na minha opinião, está mais em forma que o Neymar, está jogando mais, sendo mais decisivo que o Neymar. Como negócio para sua marca, quem você contrataria? Se eu fosse na minha empresa, só tem Mbappé, velho. Óbvio que eu quero Mbappé, né? A Hublot tem o Mbappé e Pelé, só isso. Mas o Neymar é um cara que consegue transitar por isso. Tudo é muito importante. Se não tiver campo, esquece. Vou dar um exemplo do Alex Telles, é um grande jogador, na minha opinião, um cara que saiu de Caxias do Sul e virou lateral esquerdo do Manchester United, no melhor time, entre os três maiores times da história do futebol mundial. Alex Telles tem uma nutricionista, um preparador físico que está com ele sempre, uma cozinheira, uma chefe de cozinha portuguesa que ele levou para Manchester, uma empresa que faz assessoria de comunicação e marketing, que somos nós, ele tem uma gestora de carreira, ele tem um advogado que é o melhor advogado do mundo e o empresário é o melhor empresário do mundo, que é o Pini Zahavi. O que esse cara tem que fazer? Jogar bola. Só. Jogar bola, exatamente, cara. Pena que passa muito rápido o tempo. Provavelmente a gente vai ter que fazer alguma coisa depois desse podcast aqui para seguir esse papo. Mas se tu puder me dar uma dica, seja no profissional ou no pessoal, para o pessoal que está nos ouvindo, por favor. Entenda o seu mercado. Qual é o seu mercado? Qual é o teu core business? Onde tu quer chegar? Qual é o teu propósito? Sabe? Porque se tu conseguir entender o teu mercado, certamente tu vai conseguir avaliar melhor o cenário. A mudança de rota está alicerçada nisso, né? Entender o seu próprio mercado. Ele mudou? A gente falava em comunicação escrita até pouco tempo atrás. Se a gente pensar nisso, a gente não vai chegar em lugar nenhum, porque a partir de hoje, esqueçam comunicação por texto. É só vídeo, é só audiovisual. É isso que as pessoas querem ver. Empresa que não investe em audiovisual, ela está fadada a ter um distanciamento da realidade das pessoas. É isso que vende. Tu observar a realidade das pessoas.